Olá, meu nome é Natália e esse é um vídeo para a disciplina de Bioinformática Genômica Funcional. Primeiramente, a professora Manuela forneceu a seguinte estrutura e a partir disso, o meu objetivo principal era a aplicação de diferentes plataformas de avaliação e análise de dados, assim como a utilização das principais ferramentas de bioinformática disponíveis para a predição funcional da proteína, tanto pela sua sequência como pela sua estrutura. O primeiro banco de dados utilizados foi o BLAST, na qual é uma ferramenta que encontra regiões de similaridade local entre as sequências e calcula a significância estatística das correspondências. Foi usada a plataforma WebBLAST por conter o BLASTP e o tBLASTn. O primeiro que foi utilizado foi o BLASTP, na qual a gente pesquisou 3 bancos de dados, o NR, o SwissProt e o PDB, inseriu essa sequência nesse banco, em cada um desses bancos de dados, e anotamos os 5 primeiros resultados de cada banco de dados, para fazermos uma tabela e compararmos posteriormente. No tBLAST também fizemos a mesma coisa. O tBLAST ele trata de um programa que utiliza uma sequência de proteína para comparar com bancos de dados de nucleotídeos traduzidos. Aqui a gente também encontra outros dados, só para ver que o resultado do NR, do SwissProt e do PDB, o primeiro resultado, estão com a cobertura identidade e similaridade 100%, tratam-se da mesma proteína, que é o fenoxipropenoato alfa-cetultarato de oxigenase. Entretanto, o NR, primeiro resultado, trata-se do organismo Spingobium herbicidovorans e tanto no SwissProt como no PDB trata-se de Delphitia acidovorans. Aqui também a gente fica entre uma e outra. E no UniProt, que a gente vai filtrar por proteínas revisadas. A gente encontra 100% tanto para Spingobium herbicidovorans e Delphidia acidovorans. Aqui é um pouco da plataforma UniProt, a gente vê as 2 proteínas que foram revisadas. A minha hipótese é que seja o organismo Delphidia acidovorans. Na apresentação eu vou corroborar com isso. Aqui no UniProt a gente também fala um pouquinho sobre famílias de domínios. Ela tem muita similaridade com a família da dioxigenase TFDA. Aqui fala um pouco sobre famílias de domínios, a similaridade com a proteína, que é com a Spingobium herbicidovorans. Nomes de taxonomia, ela tem outros nomes para essa proteína. O gene, que é o RDPA, que está inserido no plasmídio PMCI. Taxonomia linneana, que é bactéria, proteobactéria e beta-proteobactéria. A estrutura secundária, Alice, Thorne e Beta-Strand. No MetaSeq, a gente vai trazer uma série de informações a respeito das vias metabólicas. Não encontrou-se nenhum resultado para a minha hipótese da minha proteína em organismo. Encontrou-se para a taurina de oxigenase da Escherichia coli K12, com apenas identidade de 33% e similaridade de 56%. O COG vai trazer uma classificação filogenética de proteínas codificadas. A classificação Q foi a que eu encontrei e é uma categoria funcional que está relacionada à biossíntese, transporte e catabolismo de metabólitos secundários. Os bancos de dados no PSPRED, ele utilizam preditores de estruturas secundárias e através disso eu vi que a minha estrutura ela contém hélices, fitas e bobinas. Além disso, ela apresenta aminoácidos pequenos e não polares, aminoácidos hidrofóbicos, aminoácidos polares e aminoácidos aromáticos plus cisteína. Aqui também a gente mostra a confiabilidade dessa predição. Quanto mais escuro e maior é essa coluna, maior é a confiabilidade. O PSORT ele fornece a previsão da localização celular. A predição final da minha sequência foi de 9,97 para uma proteína de citoplasma. O string ele é para saber as interações proteína-proteína conhecidas e previstas.
da sequência fornecida. Não foi obtido nenhum resultado para o meu organismo proteína. Isso e esse resultado que eu encontrei, ele é para algo maior, que é bactéria, mas mesmo assim eu não achei nada. O próximo banco de dados que eu analisei foi o Signal-P, que é um servidor que prevê a presença de peptídeo sinal. Eu encontrei o peptídeo sinal secretor padrão, o peptídeo sinal de lipoproteína e o peptídeo de sinal de TAC, com os valores relativamente bons. E aqui também fala que tem outros peptídeos sinais. Foi utilizado o SMART, porque trata-se de um banco de dados biológicos usado para identificação e análise de domínios proteicos, mas eu não encontrei nada. O UniProt ajudaria para essas análises futuras. O KEGG é um recurso de banco de dados para compreensão de funções de alto nível e utilidade de sistemas biológicos. Eu coloquei a minha proteína aqui e eu encontrei que alguma similaridade com outros organismos e com outras proteínas, e achei a via metabólica dela que está relacionada ao catabolismo de compostos aromáticos. Trata-se da classe das óxido-redutases, que entra nessa, tem como substratos e como produtos. Trata-se de uma reação, né? O nome dela. E aqui o CAT, ele vai investigar a função da proteína. Tem os matches dos domínios e os matches da família, encontrando 4 domínios e 4 famílias. A família tá aqui, domínio. Aqui é um resultado um pouquinho melhor das famílias. O InterPro, a gente pode ver os domínios, as homologias da superfamília, os processos biológicos, que é o que foi encontrado também no KEGG, que está relacionado ao processo de oxirredução. Tem uma atividade de oxirredutase, domínios e famílias homólogas, que a gente encontra como um domínio semelhante à TAL-D e à TFDA. O Swiss Model é um servidor de modelagem de homologia de estrutura de proteína totalmente automatizado. A gente pode ver os ligantes, a identidade, a cobertura, o template dele. A gente também pode ver o QM, que é a precisão esperada desse modelo, que é bem próximo de 1. Então, tem uma maior confiabilidade, e o QMIN dele, que é um estimador de qualidade global e local, baseado em um modelo. Como ele está acima de menos 0,4, então ele é ok. Aqui é o modelo, aqui é o template no Sysmother. E aqui nesse gráfico, ele está relacionando o número de resíduos e a similaridade com o alvo. Aqui, o mais importante desse gráfico analisar é essa estrelinha, que significa o Z-score. Como ele está alinhado muito próximo ao centro, ele está condizendo com essa estrutura tridimensional, ela está condizendo com a realidade. O Moonline, ele foi usado por ter a finalidade de permitir a modelagem comparativa em larga escala. Aqui o grupo 2, ele tá com a qualidade de médio para bom, botou no Modeler, baixamos um modelo em ATM e a proteína em PDB. O FastScope é para classificações evolutivas da estrutura da proteína. A gente inseriu o modelo no Swiss Model e a gente encontrou 4 cadeias de proteína. Eu visualizei cada uma delas e deu para essa superfamília. Depois eu botei o modelo do Moonline, tanto a estrutura quanto o template. E eu achei só uma cadeia, mas também foi a mesma superfamília. Quando eu coloquei no Scope, deu que a superfamília se tratava da Claviminate Syntax-like.
Posteriormente, eu botei no PyMol para validar esse modelo. E o PyMol também trata-se de um software de visualização molecular. Aqui encontrou-se que o RMSD dele era de 0,077, o que é bom, é angstrom. E aqui no Moonline, aqui anteriormente foi o do Swiss Model, então tá ok o modelo dele. E do Moonline não tá ok, porque tá muito elevado. Posteriormente, eu utilizei a plataforma Saves, que possui a ferramenta chamada ProfCheck, que vai verificar a qualidade das estruturas proteicas e obter o gráfico de Ramachandra. As regiões vermelhas são as regiões favoráveis, com 230. Em amarelo são as regiões mais permissivas, com resíduos de 21. E as regiões em bege são regiões permissivas com 2 resíduos. E regiões em brancas são regiões não permissivas com 2 resíduos também. Posteriormente, eu fiz a filogenia, fiz o alinhamento usando o BioEdit, usando o Clustal. Depois eu fiz a distância para par, a matriz de distância para par. Depois eu fiz uma árvore teste usando o Neighbor Journey com o modelo de Poisson. Depois eu fiz um teste de máxima inferência para ver qual é o melhor modelo para fazer uma filogenia. Após encontrado o melhor modelo, eu fiz a minha árvore final. Conclusão. A bactéria, essa sequência trata-se de uma sequência da bactéria Delphitia acidovorans, da proteína fenoxipropinoato alfa-cetoglutarato de oxigenase, que tem uma função catalítica